Cadê? Olá, olá. Olá, olá. Gente, hoje eu vou falar sobre pensamento, tá? Sobre pensamento, vou esperar um pouquinho. Olá. Oi, Catil. Bom dia. Hoje eu vou falar sobre pensamento. Não sei quem sabe, mas o pensamento, né? Sobre o pensamento, que ele cria a nossa realidade ou não, né? Bom dia, bom dia. Então eu vou começar hoje uma live, vai ser uma live mais curta, mas é uma live bem importante, porque na realidade, não sei se vocês sabem, mas a gente cria, tá? O nosso pensamento cria a nossa realidade, né? E vocês vão entender o porquê o pensamento cria a realidade, tá? Então vamos lá. Vocês já ouviram falar da lei da ação e reação, né? Não só a lei da ação e reação, a lei da semeadura, que você colhe aquilo que você planta, a lei da causa e do efeito, essa é a lei natural, né? E a pergunta-chave é: de onde vem a nossa ação, né? Não sei se vocês já se perguntaram de onde vem a nossa ação, tá? O que acontece? A gente tem a capacidade de mudar o rumo da nossa criação. Porque o que acontece, né? A gente tem, nossa força maior, ela não está na capacidade da gente pensar, mas sim o poder de controlar e de direcionar nossos pensamentos para onde quisermos. Então, o nosso pensamento cria o nosso resultado, tá? Porque como cria o nosso resultado, tá? Então, a gente está falando de dois poderes fundamentais. A gente tem o poder de criar o nosso mundo e a gente tem o poder de transformar o mundo que existe, o mundo que nós já criamos, né? Então, o que acontece, tá? A gente tem influências externas agindo sobre nós. Isso o tempo todo, sempre tem influências externas, tá? Só que na realidade não são essas influências externas que criam uma emoção. Porque o que cria uma emoção, gente, é o pensamento, tá? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo que é um exemplo simbólico, mas é um exemplo para vocês entenderem, tá? Então, por exemplo, eu nasci numa família desestruturada, meu pai me humilhava, dizia que eu era preguiçosa, tá? Isso é um fator externo, não é verdade? Tá? E essas influências externas, elas agem sobre a gente o tempo todo. Mas na realidade não são as influências externas, tá? Bom dia, bom dia. Não são as influências externas, tá? Que provocam a nossa emoção, tá? Por quê? O que acontece? Então a gente recebe uma influência externa, tá? E aí tem um pensamento nessa influência externa, entre a influência externa e a emoção, existe sempre o pensamento, mesmo que seja rápido, né? Então o que acontece? Então as influências externas, tá? Elas agem sobre nós pensamos, esse pensamento, gente, produz uma emoção. E essa emoção, ela produz uma ação e essa ação produz um resultado. Por isso que é muito importante, tá? E a maioria de nós acredita, né, que o que produz o resultado seria emoção, mas não, tá? Porque se fosse assim, tá? Se fosse só o resultado, as influências externas, imagine você o Covid, tá? Vamos supor o Covid, tá? Então a gente tem o Covid, se a gente não tivesse o pensamento, todo mundo teria a mesma reação frente ao Covid. E não é isso que acontece, não é? Então o que acontece? Se fosse assim, os nossos resultados seriam consequências apenas dos fatores externos. E muita gente acredita nisso, né? Só que entre a influência externa e a emoção que nós sentimos, nós temos o livre-arbítrio, que é a capacidade de pensar. Não só de pensar, de refletir, de escolher o resultado que nós queremos, né? E de induzir a emoção que nós queremos, né?
E a ação que nós queremos, ela vai produzir o resultado que nós queremos. Então, olha que interessante. Eu recebo uma ação, tá? Um estímulo externo, tá? Em cima disso, eu vou ter um pensamento, em cima do pensamento vai gerar uma emoção, em cima da emoção vai gerar uma ação, em cima da ação vai gerar um resultado. Por isso que eu falo que é importante, tá? O modo como a gente pensa, tá? Porque o que acontece? O ser humano, acima de tudo, ele é dotado da possibilidade infinita de escolher, independente das influências externas. Nós temos sim, gente, esse poder de escolha. Então é isso que eu falo do Covid, porque eu acho que é o exemplo mais próximo, né? E é universal. Todo mundo passa por essa história do Covid, mas cada um contou uma história para si próprio, né? Em cima da história, gerou vários tipos de emoção. Tem gente que falou assim, vou me reinventar. Tem gente que se paralisou mediante a história que criou, o pensamento que criou, né? E aí o que acontece? Muita gente teve resultados fantásticos, porque gerou emoções positivas, ações positivas e, por tabela, os resultados positivos. Por isso que eu falo que o pensamento, ele é fundamental, né? Então, por exemplo, vamos supor um exemplo. Nós sofremos uma influência externa. Então, a mente conta uma história, né? Aí, o pensamento entra em ação. Essa história cria uma emoção, essa emoção cria uma ação e essa ação cria o resultado. Então, um exemplo, tá? Supõe que eu estou te xingando, supõe que eu te xinguei, tá? O que acontece? O mais provável, né, que você vai ficar ofendido ou você tem alguma outra escolha. O que vocês acham? Você teria uma outra escolha de não se sentir ofendido? Mas o que vai acontecer, tá? É lógico que a gente tem outra escolha de não se sentir ofendido. Por exemplo, então uma pessoa me xingou. Supõe que uma pessoa, a minha mente vai contar uma história para mim. Dependendo da história que a minha mente contar, eu posso ficar ofendido, eu posso retribuir. Dependendo, eu vou falar assim, não, essa pessoa, ela me xingou porque ela não está bem. Então, ela refletiu em mim, né? Só que ela não está bem e é dela, não é meu. Isso pertence a ela. E eu posso até ser amoroso com essa pessoa, porque a história que ela me contou vai surtir uma ação diferente, um resultado diferente, né? Então, então a pessoa te xingou, né? Daí a sua mente vai te contar uma história, né? Que eu te ofendi, que absurdo, isso é inadmissível, onde já se viu falar a respeito disso, e vai criar uma emoção, né? E essa história que a mente conta em relação ao que aconteceu é o que vai determinar o tipo de emoção que você vai sentir. E olha também que interessante, e se eu te elogiar, né? Você poderia se alegrar ou não? Pode também. Por quê? Quantas vezes as pessoas te elogiam e você fica duvidando se elas foram honestas ou não? Falar assim, ela está me elogiando, mas ela tem alguma coisa por trás disso. Então, às vezes, a mente conta uma história e cria uma emoção contrária de se sentir feliz pelo elogio, né? E a mente é muito poderosa, né? Só que o que é legal, você sempre tem a liberdade de escolha. E todo tipo de emoção que você sente é decorrência de uma escolha, né? Só que a única questão é que a maioria das escolhas que nós fazemos ao longo da vida, elas são escolhas inconscientes, né? Então, pelo fato de agirmos de modo inconsciente, a maioria das pessoas, elas vivem de modo inconsciente. E é importante que você tenha nesse momento a concepção de que a maioria das escolhas que a gente faz, elas são inconscientes. E por isso que elas não parecem escolhas, mas elas são escolhas, né? Então, por exemplo, tá? Supõe, eu te xinguei, voltando ao tópico anterior. Eu te xinguei, tá? Eu te provoquei automaticamente, você vai ficar com raiva, você vai se sentir magoado. Essa emoção, ela parece inconsciente, mas ela não é. Por que ela não é? Porque você fez uma escolha. Você fez a escolha de se sentir ofendido, ficar com raiva. Por isso que eu falo, a gente sempre tem o pensamento antes da emoção, né? E na realidade, essa escolha inconsciente é uma reação automática dos seus condicionamentos passados, dos seus modelos mentais, né? E aí você vive naquele círculo vicioso, né? Você tenta mudar e sempre acaba naquele círculo vicioso. Então, olha que interessante, tá?
Por exemplo, eu tenho uma influência externa, tá? Supõe que eu recebi uma super proposta de um emprego, que eu falei assim, nossa, que bacana. Só que se o seu condicionamento, tá? O modelo mental for baseado em fracassos diante de oportunidades, o que vai acontecer? A sua mente vai contar uma história, né? Vai falar, não vai dar certo. E o que você, como você vai agir, né? Você não vai tentar, você não vai buscar, você não vai aproveitar essa oportunidade. Isso por quê? Porque é uma história que você vai contar, né, que essa oportunidade não funciona, que não vai dar certo, baseado nas suas histórias do passado. Isso gerou uma emoção, né? E aí você vai fazer alguma coisa, você vai se auto-boicotar e não vai aproveitar essa oportunidade. Por isso que, assim, é uma coisa que é muito importante, né? Que a maioria das pessoas não consegue criar resultados muito diferentes daqueles que vem tendo. Mesma coisa, aquele círculo vicioso. Você tenta e sempre os mesmos resultados. Gente, a única maneira de fazer isso é sair dos seus modelos mentais. Sair da mente, né? É você assumir o controle sobre o seu pensamento. Porque no momento que você cria, né? Você desenvolve um controle, uma maestria do seu pensamento, né? Você sai daquele ciclo de reações automáticas. E quando você sai do ciclo de reações automáticas, o que acontece? Ele perde a relevância, ele perde a força, né? E a história que você começa a contar não é mais baseada nos seus modelos mentais do passado, né? Mas sim, ela é baseada no seu propósito de vida, no resultado que você quer atingir. Isso faz toda a diferença. Então, olha que interessante, né? Por exemplo, supõe, eu quero chegar em tal ponto. Eu vou criar pensamentos, tá, que vão me gerar emoções positivas para fazerem com que eu haja positivamente e para criar o resultado que eu quero. Por isso que eu bato muito nessa tecla, gente, que é muito importante o pensamento, tá? Porque no momento que você assume o controle sobre o pensamento, você vai assumir o controle sobre os seus resultados, né? E no momento que você assume controle sobre os seus resultados, você assume controle sobre a realidade que você cria. E muito mais, gente, olha só. Muito mais, quando você assume o controle sobre o seu pensamento, você assume o controle sobre a emoção. Você assume o controle sobre a emoção, você gera ação. Então é o efeito cascata, né? Então eu recebi uma influência externa, eu pensei de uma maneira que é onde eu quero chegar, eu tive emoções positivas em relação a isso, a ação e o resultado. E, gente, a liberdade mental é o primeiro estágio e é o fundamento de tudo, né? O que vocês, eu não sei se vocês sabem o que seria a consciência, tá? Muitas pessoas, elas vivem mais ou menos numa cegueira mental. Nem tem culpa das ações, porque elas nem sabem, né, o que está acontecendo. Então, o que é a consciência, gente? A consciência é o grau de acuidade, de percepção que você tem da realidade à sua volta. Ou seja, quando você olha para uma situação, você interpreta essa situação, não é? Você percebe o que aconteceu. E essa percepção, ela é individual, ela é somente sua, tá? Então, por exemplo, tem 100 pessoas olhando a mesma situação, tá? Eu vou citar de novo o Covid, tá? Cada uma vai perceber de uma maneira diferente. Só que olha o detalhe, onde entra a diferença. Algumas vão perceber de forma mais exata, né? E outras de forma mais equivocada. E essa percepção, né, é que define o seu nível de consciência. E o que é um elevado nível de consciência? Não sei se vocês sabem, tá? Um elevado nível de consciência, gente, significa um elevado grau de acuidade da percepção que você possui. Ou seja, tá? Você percebe as coisas exatamente como elas são. Você não se ilude com o que acontece à sua volta, né? Se você perceber, a percepção é a única coisa que você tem na realidade. Então, entre você e a realidade está a maneira como você percebe esta realidade, e isso é consciência. Então, vocês já perceberam, né? Como vocês conseguem imaginar a importância que o seu nível de consciência tem na sua vida? Isso é fundamental, tá? Por quê? Olha só, se você não tem percepção correta da realidade, basicamente a única verdade, coisa verdadeira que existe, você percebeu de maneira equivocada, errada.
né? Então imagine, eu estou percebendo uma situação de uma maneira equivocada, né? Então o que que é? Elevar a consciência é algo mais tangível e palpável. Uma pessoa vieram, quer participar? Vamos ver aqui. Fazer uma transmissão ao vivo, tem várias solicitações. Vamos pegar, então, a podologia CUPS. Vamos ver, porque eu acho que é um assunto bem interessante para a gente interagir. Bom dia, bom dia! Tudo bem? Tudo bem? Eu não estou enxergando você. Eu? Tá vendo? Eu estava procurando e não estou achando a sua imagem. Por que tá rindo? Ela me colocou ao vivo. Peraí. Ixi, eu acho que tá. Peraí. Caiu. Não estava no som. Quem quiser, se alguém quiser participar, tá? Me chama que eu convido, tá? Gente, o que que seria o escravo da mente, tá? Então, primeiro, o escravo da mente é uma pessoa com nível de consciência baixo. O que que ele tem, esse nível de consciência baixo? Ele tem duas características principais. Primeira é o ego, a segunda é o narcisismo. E olha que interessante. E uma consequência decorrente dessas duas características, gente, é o medo, né? Então, pessoas com baixo nível de consciência são pessoas extremamente, têm medo o tempo todo, vivem sob constantes ameaças psicológicas. Por quê, gente? O ego é muito vulnerável, ele se sente ameaçado o tempo todo, né? Outra característica de quem é escravo da mente, tá? Uma pessoa com baixo nível de consciência, normalmente, tá? Eu vou falar várias características, mas cada um tem as suas, tá? Então, elas são dogmáticas, elas possuem um sistema de crenças e convicções muito rígidos, né? Elas se apegam com exagero às suas convicções, na realidade até para abafar suas falhas e os erros, né? Então elas pensam apenas em coisas pequenas, né? Elas pensam nas coisas corriqueiras, nas coisas irrelevantes, elas veem apenas um pequeno fragmento da realidade, sabe? E elas ignoram que a realidade é muito mais ampla, né? E o que olha que interessante, elas sempre estão atrás da gratificação imediata, né? Então, assim, do retorno imediato. Então, por exemplo, eu estou triste, eu preciso me sentir feliz. Então, na hora elas comem doce, né? Assistem novela, ficam o dia inteiro no Instagram, não se forçam para seguir uma dieta, nem para ir para academia, nem o hábito da leitura ou o hábito da economia. Por quê? Porque elas não conseguem perceber como elas se prejudicam e se sabotam com essa maneira de agir e pensar, né? Por isso que eu falo que é muito importante o autoconhecimento, né? Então, e essas pessoas, elas têm uma atitude bastante fechada, elas acreditam muito na verdade das suas crenças, né? E o que acontece? E até sentem orgulho disso, né? E o mais curioso, elas transformam o negativo em positivo. Por quê? Porque elas têm uma interpretação errada da realidade. Outra característica interessante, né? É o comportamento mecânico, reacionário, automático, previsível. Não sei se vocês conhecem pessoas, eu conheço, por exemplo, pessoas que assim, eu sei o que ela vai falar, eu sei a reação que ela vai ter, né? Isso tudo é automático. Outra característica, tá, interessante, em relação ao amor. Elas são muito seletivas, né, naquilo que elas gostam. Basicamente, elas selecionam um grupo pequeno, né, e elas estão sempre concentradas nesse grupo. E uma coisa que essa é a mais, que eu acho que muita gente tem, é o julgamento. Quem de vocês não tem julgamento, né? O tempo todo, muitas pessoas julgam, né? Julgam a situação, julgam as pessoas, julgam as cenas, né? Por quê? Elas vivem constantemente julgando. Elas sabem exatamente aquilo que é certo e aquilo que é errado, entre aspas, certo? Né? Outro detalhe, elas sempre tendem a projetar nos outros todas as limitações e características da consciência baixa que elas têm.
Mas como você tem, tá? Muita gente tem. Isso, na realidade, o legal é a gente entender, né? O que eu falo é a gente ter a consciência. Porque quando a gente tem a consciência, a gente consegue trabalhar, né? Porque quando a gente está na cegueira mental, a gente nem sabe que a gente precisa trabalhar em relação a isso. Então, isso é muito interessante. Isso que eu falo. O autoconhecimento, ele é fundamental, né? E até para a gente trabalhar essas nossas crenças, até para a gente trabalhar os nossos... Eu sou selecionadora, então, a gente vai começando a identificar algumas características, depois no final eu até vou fazer umas perguntas, tá? Que seria para um modo de reflexão, porque quando a gente tem um entendimento maior, a gente consegue se transformar, não é verdade? Então olha só que interessante, gente, o julgamento, tá? Eles vivem constantemente julgando, então eles sabem exatamente aquilo que é certo e errado, entre aspas, né? E outro detalhe, eles tendem a projetar nos outros todas as limitações e características da consciência baixa que eles têm. Ou seja, essa pessoa não admite que ela possui uma consciência baixa, né, de baixa qualidade. E por isso, o que essa pessoa faz? Ou ela se ilude a si mesma, ou ela nega essas limitações. E o que ela vai fazer? Ela vai projetar nos outros a responsabilidade, né? Então ela vai culpar o governo, vai culpar a justiça, vai culpar os amigos, a família, o chefe, o Covid, o que for. E isso, o que vai gerar nessa pessoa? Vai gerar raiva, vai gerar indignação, vai gerar revolta, e muitas vezes essa pessoa, ela se vitimiza, né? Porque a culpa nunca é dela, é sempre do sistema, dos outros, do governo, do que for, né? E essas pessoas também, algumas, são muito materialistas, elas focam somente nas metas materiais, né? E elas medem o sucesso só em termos de conquistas materiais, como dinheiro, fama, né? Isso elas não sabem, é o que eu falo. Elas não sabem que isso também não vai trazer resultados positivos, né? O que acontece? O que é melhor? A gente ter um resultado imediato ou a gente ter um resultado que mesmo no início seja desconfortável? Né? Então, supõe, eu quero chegar, eu determinei uma coisa na minha vida, uma meta, só que para isso eu vou ter que abrir mão da minha rotina, para isso eu vou ter que abrir mão da minha família, para isso eu vou ter que abrir mão de tais coisas. Tudo bem, eu posso abrir, mas é abrir em prol de um resultado que eu quero. E é um resultado, eu vou abrir mão de do que eu quero para o futuro. Então, eu vou deixar de fazer algumas coisas no presente para eu conseguir o meu resultado do futuro. E tem muitas pessoas que fazem ao contrário. Eu preciso do estímulo imediato, da gratificação imediata, e elas não estão pensando no resultado do futuro, né? Então, e essas pessoas também, gente, elas são muito convictas nas suas crenças, no sentido que aquilo que ela pensa que é o correto, né? Enquanto na visão dela, a maioria das pessoas lá estão equivocadas ou elas são erradas, né? E essa convicção, gente, é muito louco, porque ela cria por si uma dificuldade em corrigir esse estado de baixa consciência. Porque esse estado, né, ele não admite as limitações que elas têm, né? Porque elas acham que elas estão certas, que as melhores alternativas são as dela, né? Então, do ponto de vista, e isso é um equívoco, né? Isso não deixa de ser uma cegueira mental, uma miopia, né? Que faz com que elas tropecem em tudo e se machuquem o tempo todo. É aquilo que eu falo, aquele ciclo vicioso. Você vai e não sai do lugar. Você não consegue os resultados diferentes do que você já vem obtendo. E olha que interessante, gente, o que é o mestre da mente? Eu não sei se vocês conhecem, tá? Mas, por exemplo, eu fiz Empretec. Empretec trabalha 13 comportamentos dos empreendedores de maior sucesso do mundo. E todos têm características em comum, né? Então, por isso que eu acho que é muito importante a gente ter esse autoconhecimento, né? O que é o mestre da mente, né? É você ter um nível mais elevado da consciência. Então, quem são esses mestres da mente, tá? São pessoas corajosas, são altruístas e abertas, e por isso são isentas de medo, né? Por quê? Porque elas não se preocupam muito com perigo e ameaças. Por quê? Elas são seguras delas mesmas, né?
Não só isso, como elas têm autoconfiança e olha só, elas não são apegadas a coisas físicas ou materiais. Por quê? Porque elas reconhecem a impermanência das coisas, né? E elas sabem lidar com a impermanência. E elas se focam mais nas experiências, né, diretas do que nas crenças. Elas são muito comprometidas com a verdade. Elas valorizam, olha que interessante, gente, elas valorizam a aprendizagem. Não só a aprendizagem, como o conhecimento. Muito mais do que o momento presente, né? Então, a mesma coisa, Covid. Quantas pessoas, né, tá, tem o Covid, eu sei, é preocupante, tá? Mas o que eu vou fazer com isso? A partir disso, né? E como eu falo, né, eu acompanho várias pessoas que realmente ganharam muito dinheiro, elas se reinventaram muito rápido, né, porque elas sabem da impermanência, né? E essas pessoas, essas mestres da mente, elas são como um organismo inteligente, né? Elas são uma máquina imbuída de conhecimento, de sabedoria, elas têm visão, elas têm intuição, e elas têm criatividade. Ninguém nasceu pronto, né? São habilidades que a gente vai com o autoconhecimento trabalhando em cima disso. E essas pessoas, elas criam novas soluções, né, no processo de crescimento, ao invés de seguirem aqueles conceitos, aquelas histórias repetitivas, né? E a reação não será a mesma de sempre, pois elas buscam novas alternativas e estão em constante crescimento. Então, sabe, vocês já ouviram falar que aquelas pessoas que adoram problemas? Por quê? Porque elas vêm como novas alternativas. Quando você se abre, a sua cabeça expande, né? Outra coisa interessante, elas são espontâneas e orgânicas, né? Por quê? Porque elas não predeterminam todas as suas atitudes e ações, né? Isso faz com que elas sejam criativas e flexíveis, inovadoras o suficiente para encontrarem soluções no processo, ao longo do processo, né? Então elas são conscientes das ações, né? Eu acho que uma das primeiras coisas que é importante a gente pensar, se a gente está nessa vida X, né, é porque isso é nossa responsabilidade, exclusivamente nossa. Nós somos responsáveis 100% na vida que a gente está. Então essas pessoas, os mestres da mente, eles são conscientes das ações que fazem, né? O que acontece? Eles não são rígidos, eles têm capacidade de lidarem com situações novas e desafiadoras o tempo todo, né? Em compensação, e eles não só isso, como eles assumem 100% de responsabilidade sobre as suas ações, comportamentos e sobre as suas escolhas. Não só isso, como os resultados, né? Então eles sabem, eles reconhecem que as emoções negativas são criadas por eles mesmos. Quando a gente tiver essa consciência, é onde a gente vai falar, epa, peraí, o que eu posso fazer de diferente? Que tipo de pensamento eu vou gerar que vai me levar para o patamar mais próximo do meu objetivo, né? Então eles assumem 100% de responsabilidade sobre suas ações, sobre os seus comportamentos e sobre suas escolhas. Assim como os resultados, os sentimentos que surgem a partir de suas escolhas, né? Então ele entende que são limitações da própria consciência e sabe que se quiser corrigir essas limitações, ele precisa elevar o nível de consciência, né? Porque ele reconhece que ele não é a consciência mais elevada do mundo e sabe que ainda pode evoluir muito, muito mesmo, né? Ele reconhece, sabe aquela humildade? Então a pessoa mestre da mente, eles são humildes ao invés de arrogantes, né? Ele diz, eu tenho muito que aprender a crescer, porque a gente está em constante processo de crescimento e evolução. O que meu mantra, tá? Crescer 1% ao dia, todo dia, tá? O que acontece? Eu sempre avalio os meus atos, o que eu posso melhorar? O que eu fiz ontem que eu posso repetir que foi positivo? O que eu fiz ontem que eu posso melhorar? Sabe aquela autoavaliação, né? Oi, bom dia, bom dia. Então, o que acontece? Olha que interessante, né? Eles têm um alto nível de consciência, né? Eles compreendem como um todo, né? Você passa a pensar em recompensas, como eu falei, a longo prazo, não a curto prazo. Eles compreendem que eles mesmos podem se tornar seu pior inimigo,
né? E que toda ação equivocada pode ser antiprodutiva. Por isso que eles vivem em estado de alerta o tempo todo. Por quê? Porque eles não veem um montinho, eles veem um montão, eles veem o todo, né? Eles têm uma visão ampla, né? E outra característica, né, dos mestres da mente é o amor incondicional. Eles sabem que o amor e a alegria não são emoções dominantes. Eles entendem que os nossos sentimentos e motivações sempre refletem nosso eu interior, né? Então, a mesma coisa, o seu mundo, como que tá? É reflexo do seu eu interior. Então, o que que seria a nível de... Agora, depois vai ter umas perguntinhas, tá? Que eu vou fazer para vocês. Isso para vocês refletirem, tá? Eu acho que quando a gente começa com essas reflexões, no momento que a gente começa a epá, eu acho que dá para mudar um pouquinho, dá para ajustar essa rota, né? Então, o que que acontece? Nível de consciência baixo versus nível de consciência alto. O que é a consciência? Que é a leitura que você faz ao redor e à sua volta. Quanto mais acurada a gente tiver a consciência, mais verdadeira, maior será o seu nível de sucesso. Isso é fato. Por isso que eu falo, o mais importante não é o final, mas é toda a sua trajetória, né? Então, supõe, eu estou num processo, pus um objetivo X, aonde vai ter o seu maior ganho nessa jornada, na jornada desse processo todo, tá? Então agora, se você tiver, gente, uma consciência equivocada de quem você vai viver deslocado durante a vida inteira. Esse deslocamento é a maior causa do medo, da angústia, da insegurança, daquele vazio interior que a gente sente, né? E agora eu vou lançar umas perguntinhas, tá? Isso para uma reflexão que são bem interessantes, tá? Se vocês quiserem anotar, depois anota, que eu acho que é interessante até para depois vocês se auto-perguntarem, tá? Então, para avaliar o seu nível de consciência, tá? Primeira pergunta, como você se sente ao longo do dia? Tá? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, quanto amor você sente? Não só quanto amor pela vida, quanto amor por você mesmo, tá? Terceira pergunta, interessante. Quanto medo você sente? Né? Eu vejo muita gente com muito medo, é movida ao medo. Muitas pessoas se paralisam mediante o medo, né? Outra pergunta, quarta pergunta, tá? Quanto você é resiliente e quanto a sua mente é aberta? Tá? Agora tem uma que essa pergunta é matadora, tá? Como você governa a si mesmo? Tá? Quem controla você? Você que controla a sua mente ou a sua mente que controla você? Né? Outra pergunta, você é capaz de governar a si mesmo com sucesso ou fracassar a maior parte do tempo? Né? Isso também é uma pergunta bem importante. Outra, você consegue se alimentar de forma saudável? Oitava pergunta, consegue se dedicar o quanto quer naquele projeto que você fez e concluí-lo dentro do prazo? Muita gente começa com vários projetos e para no meio do caminho, não conclui, né? Por quê? Porque tem o medo, por todas aquelas características que eu falei, a mente te controlou. Porque o que que acontece? A mente, ela não quer sair da zona do conforto, ela sempre tenta achar o atalho mais fácil, né? Sabe aquela... É o que eu falei, aquele prêmio imediato, ela não pensa a longo prazo, né? Então, isso também é outra coisa importante, tá? Outro, quais são as suas motivações? Tá? Então, eu acho que são essas perguntas, tá? Que são muito importantes até para você entender, tá? Primeiro, em que nível de consciência você tá. Tá? Você não pode esconder suas emoções e motivações por muito tempo. Em algum momento, gente, ela vem à tona, vem mesmo. Sabe quando assim, de repente está tudo bem, de repente você sente aquele vazio? A emoção vem, porque a gente está aqui exatamente para evoluir, para a gente crescer, né? Para a gente ser uma pessoa melhor. Então é muito importante a gente entender esse nível de consciência. Esse material eu coloquei agora, eu não sei se vocês têm dúvida, eu falei que era uma live mais curta, né? Porque é muita informação, muito conteúdo, que é importante a gente entender, a gente interiorizar, a gente fazer uma reflexão, né? E eu vou trazer muito conteúdo bacana.
né? Que eu acho que é onde a gente pode trabalhar para ter resultados muito mais positivos na nossa vida. Eu não sei se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem participar alguma coisa, né? Essa live eu entrei, a gente vai entrar em algumas lives assim, né? Mas com conteúdos bem ricos. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem compartilhar alguma coisa, tá? Mas eu acho que é assim, o mais importante a gente ter o nosso autoconhecimento. Eu acho que isso é fundamental. Então, só repetindo para os últimos que chegaram, tá? Então, a gente tem a nossa influência externa, tá? A influência externa, a nossa mente conta uma historinha em relação à nossa influência externa, tá? Esse pensamento, ele vai gerar uma emoção, que vai gerar uma ação e que vai gerar um resultado. Por isso que eu falo, a gente cria a nossa realidade. Então, os resultados, se a gente está em situações que a gente gosta, ótimo, estamos com pensamentos positivos, tá? Estamos gerando muito resultado. Só que, se a gente tiver com resultados que não é o que a gente quer, aí sim, eu acho que vale muito a pena a gente começar a entender quem é a nossa mente, como a gente pode trabalhar a nosso favor. E tem muitas técnicas incríveis, gente, incríveis mesmo, que eu vou passando também para vocês, tá? Muitas técnicas que eu acho que dá para a gente evoluir todo dia. E não vai ser de um dia para o outro, é um processo, tá? Mas é o que eu falo, crescer 1% a cada dia, sem a gente se comparar aos outros, tá? Não, vamos nos comparar a nós mesmos, né? Então eu vou comparar o que eu fui ontem. Eu preciso ser hoje melhor do que fui ontem. E aí a gente vai num processo crescente. Tá bom, gente? Então, olha, um prazer em estar com vocês aqui. Um excelente sábado para vocês, que seja um sábado iluminado, tá? Com muita ação, muito resultado, muita positividade, porque aquela velha história, que a gente planta, a gente colhe. A lei da semeadura, a lei da causa e efeito, isso é natural, né? Então, mesma coisa, tá? Outro exemplo, se eu tiver plantando medo, eu vou colher medo. Muitas vezes, gente, vamos apesar do medo, né? Sem medo de se expor, sem medo do que os outros vão pensar, né? Que bom, imagine, Ana. Sem medo de, assim, eu estou dando o meu melhor, né? Vamos blindar o que os outros pensam. A gente tem que pensar, que bom, obrigada, viu? A gente tem que pensar no que a gente está, né? Quem sou eu? O que eu quero para a minha vida? O que eu posso fazer de melhor? Como eu posso ajudar os outros, né? Então vamos crescer, vamos evoluir, sem pensar no julgamento dos outros, né? Deixar o medo se movimentar apesar do medo. Tá bom, gente? Um beijo grande no coração, um excelente sábado para vocês. Beijos!